Boa tarde, doutores e doutoras. Nossa primeira aula de Prática Jurídica 3, Prática Penal, portanto. É fundamental nesse momento apresentar a disciplina, né, me apresentar como professor para vocês e delimitar o que vai ser trabalhado durante o nosso semestre letivo, bem como a nossa preparação, principalmente para aqueles que vão fazer segunda fase no exame de ordem com a disciplina de direito penal, ou ainda aqueles que têm interesse em trabalhar após a posse como advogados ou como outra autoridade, né, ou como outro operador do direito, de trabalhar com o direito penal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Hugo Viol Faria, tá? Eu sou professor de Direito Penal e Prática Penal no César. Sou também professor no campus concursos e vestibulares de Direito Penal e Direitos Humanos. Sou advogado criminalista, especialista em ciências criminais pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva, mestrando, e já exerci o cargo de assessor de juiz na Vara Criminal Única da comarca de Cataguases no final de 2015, 2016 e iníciozinho de 2017. Por esse lapso temporal estive na assessoria de juiz naquela comarca. Estou presidente da Comissão de Direitos Humanos da terceira subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e delegado de prerrogativa da Ordem dos Advogados do Brasil, e sou colunista jurídico junto à revista eletrônica Viva Minas. Então, nesse aspecto, fico-me aqui apresentar aos doutores e doutoras com quem tenho certeza que poderei aprender muito e trazer grandes e relevantes discussões no que tange ao direito penal. Como nós vamos trabalhar a nossa disciplina? Bem, a nossa disciplina ela é trabalhada com a abordagem aula após aula de peças jurídicas peculiares ao direito penal. Então, no último semestre, nós conseguimos exaurir todas as peças típicas de direito penal, inclusive o recurso especial e o recurso extraordinário. Então, não na aula de hoje, que é uma aula introdutória, mas a partir da próxima aula, toda a aula eu vou trabalhar uma peça, vou verbalizar a estrutura de uma peça e carrear o enunciado para que, sim, na aula subsequente, os doutores e doutoras me entreguem uma petição, a petição cabível ao enunciado para assinatura e posterior arquivamento disso daí na pasta dos doutores e doutoras. Contudo, como estamos trabalhando remotamente por videoconferência, lembrando que a partir da próxima aula, a nossa aula vai ser ao vivo, tá? Eu vou mandar o link no Meet da nossa reunião para a gente ter um contato, para a gente ter uma interação, para a gente discutir efetivamente as peças, tendo em vista que estamos aí trabalhando de forma remota. Vocês vão ir arquivando as peças, que aí sim, ao final do período, eu vou fazer a assinatura para posterior arquivamento na pasta dos doutores e doutoras. Bem, direito penal, pessoal, é um ramo muito delicado do ordenamento jurídico, porque ele trata justamente da liberdade individual. O direito penal, ele é extremamente vinculado à liberdade individual. Nesse aspecto, eu faço consignar que o direito penal ele é um instrumento de garantia da liberdade individual. O direito penal é um instrumento de garantia da liberdade individual. Por quê? Porque lá, na forma do princípio da legalidade, de uma hermenêutica conjecturada dentro do direito alemão e também da evolução pelo direito anglo-saxônico, dentro do princípio da legalidade, nós temos aí uma conjectura de limitação ao poder punitivo do Estado. Temos lá a previsão do Due Process of Law na Magna Carta de 1215. Então veja-se que o desenvolvimento do direito moderno leva a mais um passo de limitação
do que uma ordem de punição do direito de punir do Estado. Então, o Estado, dentre as finalidades essenciais da pena, nós temos sim a finalidade punitiva, nós temos a finalidade de vingança, nós temos a finalidade de ressocialização, mas muito antes disso, muito antes de chegarmos à fase administrativa, também conhecida como fase executiva da pena, antes de apreciarmos a definição analítica, o conceito analítico de crime como fato típico, antijurídico e culpável, antes de nos debruçarmos a dosimetria da pena de eventual agente condenado, indene de dúvidas, é fundamental nortear o direito penal como uma limitação ao poder punitivo do Estado. Por que uma limitação ao poder punitivo do Estado? Uma limitação porque é indispensável para a incidência do direito penal que haja um enquadramento perfeito da conduta do agente à moldura da norma incriminadora. É indispensável que haja um enquadramento perfeito entre a conduta do agente e a moldura da norma incriminadora. Nesse aspecto, é muito importante nos debruçarmos acerca do conceito de tipicidade formal e de tipicidade material. Então, tipicidade formal, aquilo que está previsto em lei como sendo crime, deve sim ser lido segundo a Constituição Federal, também entendido principiologicamente e dentro da diretriz constitucional como sendo crime, dentro do princípio da proporcionalidade, dos princípios de filtro do direito penal, a exemplo da mínima intervenção, a exemplo da lesividade, a exemplo da adequação social. Hugo, eu estudei isso lá no terceiro período, eu estudei isso lá no quarto, lá no quinto, lá no sexto. Meu amigo, eu entendo que o doutor e a doutora tenham estudado, mas agora nós vamos trazer isso à baila, nós vamos trazer esse conhecimento que vocês já têm mais do que eu para o cerne da nossa peça, para a vida prática, para aprimorar teses defensivas ou ainda teses acusatórias, quando de uma queixa-crime, por exemplo. Nesse aspecto, é fundamental aqui falarmos da bibliografia indicada. Eu indico um livro do Edson Knipel, tá? Prática Penal, é o livro que eu indico para aqueles que querem comprar um livro de prática penal, querem delimitar o estudo da prática penal segundo algum livro. É um livro que traz vários exemplos de peças, é um livro que trabalha a resolução individual de cada peça, tá? E além disso, o Edson Knipel é um amigo e um parceiro, né, dentro dos processos da Petrobras, em que atuamos na assessoria desse advogado de São Paulo, que inclusive é professor da Mackenzie, então é alguém que está extremamente ligado à área acadêmica e ainda às premissas de aprovação e de correção de prova da Ordem dos Advogados do Brasil. É um livro veiculado e que acata, né, as diretrizes de correção da Ordem dos Advogados do Brasil. Sem mais delongas, a nossa primeira peça, a nossa primeira abordagem para a gente trabalhar hoje de forma genérica uma abordagem de peça, para na próxima aula já partirmos a resolução de uma peça em exame, de uma peça em cotejo, de um caso concreto a ser apresentado. A nossa primeira peça de debate é o habeas corpus. Veja-se, Hugo, não cai habeas corpus na OAB como peça. Ora, no edital não se consta que não cai habeas corpus. A conjectura não é essa. Na verdade, a OAB ela tem um cerne de indicar ao candidato que apresente peça cabível diferente da impetração de habeas corpus, porque o habeas corpus
seria cabível sempre que houvesse um constrangimento ilegal. Então não é que habeas corpus não cai na OAB. Ademais, tenho certeza que os doutores e doutoras já ouviram falar que habeas corpus pode ser feito até em papel de pão. Então, na verdade, é um contrassenso que um aluno no nono período da faculdade de Direito, daqui uns dias um colega advogado ou um operador do direito em outra função pública ou em outra função acadêmica, não saiba estruturar um habeas corpus. Até porque o habeas corpus não é um remédio constitucional peculiar ao direito penal. O habeas corpus é possível também ser impetrado na esfera civil. Vejamos, é possível a impetração de habeas corpus quando da prisão civil do devedor de alimentos. Como bem se sabe, é possível a prisão civil do devedor de alimentos. Nesse aspecto, qual a natureza jurídica do habeas corpus? A natureza jurídica do habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação. O habeas corpus é um remédio constitucional da mais alta importância que, em via estreita, tem por natureza jurídica ser, uma ação autônoma de impugnação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o habeas corpus não comporta, doutores e doutoras, dilação probatória. O habeas corpus não comporta dilação probatória. O que é isso? Meu filho, minha filha, não tem designação de audiência de instrução para a produção de provas em sede de habeas corpus. Você entendeu isso? Não tem designação de audiência de instrução para a produção de provas em sede de habeas corpus. Na mesma via, doutores e doutoras, não tem designação de perícia em sede de habeas corpus. Não tem esclarecimento de técnicos em sede de habeas corpus. Não tem designação de estudo social do caso em sede de habeas corpus. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sua peça inaugural do writ, o habeas corpus também é conhecido por writ, tá? W-R-I-T, a sua peça inaugural do remédio constitucional do habeas corpus, ela deve vir acompanhada de todos os documentos que subsidiam o seu alegado. Se você não juntar o documento no momento da impetração do habeas corpus, provavelmente você não vai lograr sucesso no writ. Provavelmente a sua ordem não vai ser concedida nem em liminar e nem no mérito. Por quê? Porque como ação autônoma de impugnação que é, o habeas corpus não comporta dilação probatória. O habeas corpus deve vir instruído com todos os documentos necessários à comprovação do alegado. Bem, feito esse primeiro esclarecimento, nós precisamos entender, doutores e doutoras, qual seria o processo típico, o processo que eu digo, a procerização, o procedimento típico do habeas corpus. Como funciona um habeas corpus? Veja-se bem, eu vou traçar para nós o caminho percorrido dentro do processamento do habeas corpus, para depois, na próxima aula, nós fazermos um estudo detalhado, já com um caso concreto, já com um enunciado em mãos. Então, nesse primeiro momento,
Eu vou fazer uma exposição do processamento do habeas corpus. Eu vou fazer uma exposição do processamento do habeas corpus sem que nós tenhamos em mente um caso concreto específico. E na próxima aula, que é ao vivo, nós vamos trabalhar já um caso específico a respeito do habeas corpus, a respeito da impetração desse remédio constitucional da mais alta importância. Eu falei com os doutores e doutoras que para a impetração de habeas corpus era indispensável a existência de constrangimento ilegal. Hugo, aonde que está previsto o habeas corpus? Ou qual é o fundamento legal do habeas corpus? Meu filho, minha filha, se eu falei para vocês que ele é um remédio constitucional, nós temos que ter previsão primária na Constituição Federal. Vê se lá no artigo 5º, inciso 68, não tem a previsão do habeas corpus, que é extremamente repetida, ipsis literis, no artigo 647 do Código de Processo Penal. Então fica aqui consignado que a previsão legal do habeas corpus se encontra no artigo 5º, inciso 68 da Constituição, bem como no artigo 647 do Código de Processo Penal. E lá vai se constar que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer, tá? Violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou por abuso de poder, por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus, então, ele traz para nós um remédio constitucional a ser acionado, a ser impetrado, sempre que alguém achar ou, sempre que alguém estiver ou se achar ameaçado de sofrer a violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ameaça ou abuso de poder, por ilegalidade ou por abuso de poder. Então, nesse aspecto, a própria legislação, a própria Constituição Federal e o Código de Processo Penal traz para nós a possibilidade do habeas corpus preventivo, ou seja, a liberdade de locomoção da pessoa ainda não foi violada, mas ela está sendo ameaçada e poderá vir a ser violada. Nós temos aí o habeas corpus preventivo. Veja a importância desse remédio constitucional lido quando do ato institucional número 5, que na ditadura militar, Hugo, eu entendo que não houve ditadura militar, não existe isso, houve ditadura militar, você gostando ou não. Mas meu pai fala que não houve ditadura, não me interessa o que seu pai fala. Houve ditadura, isso é um ponto indiscutível dentro da nossa história. Se você apoia politicamente ou não, aí sim você tem instrumento para poder debater isso na questão ideológica. Agora, falar que não existiu, me ajuda aí, pô. Houve ditadura militar, houve regime ditatorial, houve sim ato institucional arbitrário que violou direito e garantia fundamental. Hugo, eu discordo, então troca de curso, porque direito a gente tem que trabalhar que o habeas corpus é uma ferramenta instituída a partir do ato institucional número 5 que alarmou, que impossibilitou o exercício das liberdades individuais. O ato institucional número 5, lá na época da ditadura militar, ele trouxe para nós uma liberdade de punição do Estado. Lembra que eu falei? Que o direito penal é instrumento de limitação ao poder punitivo do Estado. Lembra disso? Então, na verdade, o ato institucional deu um poder, conferiu um poder punitivo tão grande ao Estado que o Estado prendia e não mais precisava levar essa prisão à apreciação do Poder Judiciário. Por isso se diz que o ato institucional número 5 retirou o direito do habeas corpus. Por quê?
as prisões não precisavam mais ser submetidas à apreciação do Poder Judiciário. Hoje, o artigo 310 do Código de Processo Penal traz para nós que as prisões devem ser submetidas ao Poder Judiciário, lá nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 24 horas. Em 24 horas. Então, a conjectura do processo penal ordena que qualquer prisão seja apreciada pelo juiz. E aí eu te pergunto, quando há um constrangimento ilegal na violação à liberdade de locomoção, nós temos o habeas corpus como remédio constitucional. Esse remédio constitucional, doutores e doutoras, ele é impetrado, ele é endereçado sempre à autoridade hierarquicamente superior àquela que cometeu a arbitrariedade. Ah, Hugo, eu entendi. Então, se foi, o sargento que cometeu a arbitrariedade, eu vou endereçar a autoridade militar hierarquicamente superior ao sargento. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Na verdade, é o seguinte: a autoridade judiciária hierarquicamente superior. Então, veja-se, se o delegado de polícia, por exemplo, comete uma arbitrariedade e causa violação à liberdade de locomoção de alguém, o nosso habeas corpus deverá ser endereçado ao juiz de direito, que é um delegado de polícia civil. Tá? Se é um juiz de direito quem comete a arbitrariedade ou o abuso de poder, acarretando, portanto, constrangimento ilegal, nós temos que impetrar o nosso habeas corpus para o Tribunal de Justiça, onde temos lá os desembargadores. Se foi um desembargador ou uma Câmara do Tribunal de Justiça quem protagonizou o constrangimento ilegal, nós temos que impetrar o nosso habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, bem como se tivesse sido um desembargador federal ou uma Câmara Federal do Tribunal Regional Federal. Em contrapartida, se foi um ministro do STJ, nós vamos impetrar esse habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal. Ele é endereçado ao ministro ou à ministra presidente da Suprema Corte. Tá? Então, primeira manha, primeira dica, você vai endereçar o seu habeas corpus à autoridade judiciária hierarquicamente superior àquela que protagonizou o constrangimento ilegal. Primeira dica, você vai impetrar o seu habeas corpus, você vai endereçar o seu habeas corpus junto à autoridade judiciária hierarquicamente superior àquela que protagonizou o constrangimento ilegal. Segunda peculiaridade, o habeas corpus não se começa com o nome do flagranteado ou com o nome daquela pessoa que teve a liberdade maculada. Pode, ter algum doutor e doutora que faça estágio que comumente percebe que as peças de defesa são sempre trazendo o nome do réu devidamente qualificado, representado por advogado, vem, tempestivamente apresentar resposta à acusação, por exemplo, no caso do habeas corpus, não. Você vai começar o seu habeas corpus qualificando o impetrante. Quem é o impetrante? É o advogado ou qualquer pessoa que está impetrando o habeas corpus em favor do paciente. E aí sim, o paciente, por que paciente? Lembra de remédio constitucional. Quem que toma remédio? O paciente. Então, o paciente, tá? Você advogado, e impetra, então você se qualifica, Hugo Viol Faria, brasileiro, solteiro, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, sobre a OAB 169332, OAB-MG,
com escritório profissional Avenida Pereira Teixeira e se qualifica, vem respeitosamente, com fundamento no artigo 647 do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, impetrar ordem de habeas corpus com pedido de liminar em favor de, aí sim você vai qualificar a pessoa que foi vitimada pelo constrangimento ilegal. Aí sim você vai constar a pessoa que foi vitimada pelo constrangimento ilegal, tá? E aí nesse aspecto, acabou ou não, tem uma outra peculiaridade, você vai constar, tá? Que nesse aspecto, dentro desse constrangimento ilegal, você vai constar quem foi a autoridade coatora. Vamos imaginar que tenha sido o juiz titular da sétima vara criminal da comarca de Barbacena. Nós não temos sétima vara aqui, nós temos só 3, mas vamos colocar sétima vara para a gente não desmerecer nenhum juiz, né? Então, da sétima vara criminal da comarca de Barbacena. Então, primeira peculiaridade, doutor e doutora já entendeu, é o endereçamento. O endereçamento é destinado à autoridade judiciária hierarquicamente superior àquela que cometeu a arbitrariedade, àquela que protagonizou o constrangimento ilegal. Segunda peculiaridade, a peça se inicia com a qualificação do impetrante, que em regra é o advogado. Terceira peculiaridade, nós temos aí a indicação do paciente, ou seja, da pessoa que sofreu o constrangimento ilegal. E quarta peculiaridade, nós temos que indicar quem foi a autoridade coatora, ou seja, quem foi aquela autoridade que cometeu o ato arbitrário. Para a gente encerrar a nossa primeira aula, e aí na próxima aula eu já venho com um caso específico, ao vivo, para a gente discutir, mas nesse aspecto, para a gente encerrar a primeira aula, eu vou simular para vocês tudo isso que eu acabei de falar. Imaginemos um seguinte caso: um sujeito é preso em flagrante delito, tá? O sujeito é preso em flagrante delito por um crime de estupro, tá? O sujeito é preso em flagrante delito por um crime de estupro. O juiz de primeiro grau recebe os autos e, na forma do artigo 310 do Código de Processo Penal, ele tem que relaxar a prisão ilegal, conceder a liberdade provisória ou converter a prisão em preventiva. Esse juiz de primeiro grau, ele entende que não tem elementos para manter esse sujeito preso, que não tem indícios de autoria e materialidade, que vislumbra tão somente um crime tentado, por exemplo, e resolve conceder a liberdade provisória. Só que esse juiz de piso arbitra fiança. Esse juiz de piso arbitra fiança ao crime de estupro, que, como sabemos, é delito inafiançável. Veja-se, é impossível arbitrar fiança para um crime de estupro. O próprio juiz já falou que não há elemento para o sujeito estar preso, mas condicionou a soltura dele ao pagamento, ao recolhimento de fiança, que é vedado em lei. Qual o nosso caminho? Nós vamos impetrar um habeas corpus. Você fala: Hugo, mas isso não acontece, é impossível. Aconteceu aqui em Barbacena. Aconteceu. Então, na verdade, é o seguinte: nós precisamos impetrar um habeas corpus. Quem é a autoridade judiciária hierarquicamente superior àquela que cometeu a arbitrariedade? Ora, é o Tribunal de Justiça, são os desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, eu vou começar o meu habeas corpus da seguinte forma: Excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Autos de referência, você vai colocar lá, só autos de referência para a gente referenciar o processo aqui de baixo, tá? Impetrante, você vai colocar o seu nome, Hugo Viol Faria. Paciente, José das Couve. Autoridade coatora, eu gosto sempre de fazer um cabeçalhozinho.
autoridade coatora, juiz titular da 7ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena, tá? Consto na beiradinha da folha, vou soltar ali algumas linhas e começo a nossa peça. Lembra, na peça de habeas corpus, a peça se inicia com a qualificação do impetrante. Então eu vou colocar lá, Hugo Viol Faria, brasileiro, solteiro, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, sob a OAB MG 169332, com escritório profissional na Avenida Pereira Teixeira 330, Centro, cidade e comarca de Barbacena, vem tributando respeito e acatamento à presença de Vossa Excelência, impetrar ordem de habeas corpus com o pedido de liminar em favor de José das Couve, brasileiro, né, estado civil, CPF, RG, filho de, nascido aos, profissão, né, residente domiciliado, enfim, qualificação completa dele ali, tá? Apontando como autoridade coatora o juiz titular da 7ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena, o que faz com fundamento no artigo 647 do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, bem como pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos. Então, basicamente é isso. Nós montamos ali o nosso cabeçalho do nosso habeas corpus e na próxima aula eu vou trazer um problema, um caso concreto para a gente discutir e para a gente propriamente confeccionar um habeas corpus completo. Percebi que os doutores e doutoras já entenderam as peculiaridades por mim mencionadas, mas na próxima aula nós vamos então fechar isso aí e confeccionar um habeas corpus completo. E aí indico como é o processamento do habeas corpus, que eu falei lá no iníciozinho da aula que ia falar e ainda não falei, preferi falar as peculiaridades, mas o processamento se dá da seguinte forma. Vamos pegar esse caso que eu mencionei. Esse processo vai ser distribuído para um relator no Tribunal de Justiça. Esse desembargador relator ele vai verificar se é o caso de concessão da medida liminar. A partir da decisão dele de conceder ou não a medida liminar, ele vai requerer, ele vai requisitar, na verdade, informações à autoridade coatora, questionando ela a respeito desse suposto constrangimento ilegal. A autoridade coatora vai prestar esses esclarecimentos, esse processo vai para a Procuradoria de Justiça, que é a promotoria de segunda instância, para parecer. A Procuradoria de Justiça confere o seu parecer. Finalmente, esse processo retorna para o relator reexaminar os autos, submeter esse processo também à análise dos demais desembargadores e, finalmente, colocar esse processo em mesa, tá? E aí, em mesa de julgamento, abre-se a oportunidade para o impetrante para o advogado realizar sustentação oral, tá certo? Queridos, então na próxima aula eu vou mandar o link de acesso para vocês, nós teremos uma aula ao vivo em que nós abordaremos, nós discutiremos e nós iniciaremos efetivamente a confecção de um habeas corpus segundo um caso concreto. Então na próxima aula, doutores e doutoras já vão ter condições de saírem para fazer um habeas corpus do início, do endereçamento até a assinatura final, até o termos em que pede deferimento advogado OAB, né? Data advogado OAB, tá certo? Que é o que se espera de vocês, uma aprovação, como sempre, de relance, uma aprovação inédita, uma aprovação, inclusive, muito oportuna no exame de ordem unificado. E eu tô aqui só para ajudar, né? Além de aprender muito sempre com vocês, tá certo? Um prazer e um grande abraço, até a próxima aula.